O que uma fralda descartável precisa ter para ser perfeita para o bebê? Qual a melhor escolha? São tantas marcas, tantos preços. Tudo que eu vou te falar aqui é experiência de uma mãe de dois. Meu bebê, ele tá com 1 ano e 8 meses e a minha filha já está com 5 anos. Passamos por todo o processo, conhecendo fraldas, testando várias, o que dava certo, o que não dava. Cada criança é única, mas aqui eu vou compartilhar toda a minha experiência com você, mamãe, com você, papai, sobre o universo das fraldas. Qual a melhor escolha? Eu amo gravar os conteúdos, compartilhar as minhas experiências, mas fico ainda mais feliz quando você deixa o seu joinha. Isso significa que você curtiu, que você gostou e engajou no conteúdo, e o YouTube entende que é um vídeo relevante, ele passa a recomendar para mais pessoas também. Antes de tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo, é importante você colocar no topo aí do seu conhecimento sobre fraldas. Fralda é teste, é você comprar, testar com o seu filho, e só depois disso você vai ver o que é bom para você, para o seu bolso, para o que você como mãe gosta de comprar, o conforto que você quer proporcionar para o seu filho, mas principalmente o que a criança vai se adaptar. Mas daí aí, então como que você vai passar essa dica pra gente? É troca de experiências. Antes de comprá-las, eu tenho certeza que se você avaliar esses pontos, o risco de você fazer um mau investimento numa fralda vai ser mínimo, gente. Vai ser praticamente ali risco zero. As informações que ela tem no pacote, se atente a isso, mas não se retenha somente a isso. Por exemplo, a quantidade de peso, de quilo que vem na descrição ali do pacote, é uma referência apenas para você avaliar a quantidade de quilos que seu filho tá. Não significa que o que tá ali vai se cumprir na realidade, gente. Eu acho que até hoje não teve uma fralda que bateu certinho a quantidade de peso com a fase que os meus filhos estavam. Não dá, então é só comprando mesmo para você ver. Isso por quê? Porque tem forma grande, tem forma pequena. Eu vou te dar 2 exemplos aqui, tá? De uma fralda que eu gosto muito, ela tem praticamente todas as características que eu particularmente gosto muito em uma fralda, mas ela tem a forma pequena, a forma minúscula. E não é só ela. Tem muitas aí no mercado que tem a forma pequena. Daí, o que é forma pequena? Se você está habituado a comprar uma determinada marca de fraldas no tamanho, por exemplo, M, e aí você resolve trocar, viu, uma promoção, uma oferta, quer testar, ou até mesmo ali da mesma marca, você vai comprar de outra linha, né, de outra versão. Quando você compra uma fralda diferente no tamanho M, que é o mesmo que seu filho usa, como assim, gente? Vou ter que usar correndo, a fralda não vai dar tempo, a forma é pequena, não deu para fechar, tá apertada na coxa. Então, eu vou te dar aqui 2 exemplos. Essa fralda aqui, ó, é a Personalidade Baby. Eu já falei muito sobre ela aqui no meu canal, gosto bastante da absorção, né, o ajuste que ela tem, enfim, até o final do vídeo você vai entender cada detalhezinho sobre as fraldas. Ela é do tamanho G. Nunca que essa fralda aqui parece. Ela parece tipo uma M, sabe? Muito pequenininha. Com o meu filho, ela ficou assim, no limite. Teve um dos pacotes que eu tive que usar correndo, senão não tinha como usar. Então não dá para se basear somente no que tá no pacote. Essa é uma fralda gigante, enorme, ela é tamanho XG. Comparei com várias XG que eu tenho aqui em casa. E assim, eu ainda não consigo usar ela. O meu filho tá usando o tamanho XG já tem muito tempo. Essa aqui ainda não consegui usar. Se eu fosse me basear só pela referência de peso, a gente fica muito limitado. Então você tem que abrir o pacote depois que você comprou, avalia, compara com as outras. Aqui no meu canal tem várias comparações de vídeo de fraldas de várias marcas diferentes, com as mesmas marcas, para vocês compararem e assim vocês comprarem com menor risco. Comparação de Pampers com Hugs, tamanho M, todos tamanho M, todos tamanho G, para te ajudar. Por que eu comecei por essa parte do peso, a referência aí de quilo? Porque quando você chega na prateleira ali da farmácia ou do mercado onde você vai comprar, ou até mesmo na vitrine online, você vai direto o quê? Na quantidade ali de peso para ver se encaixa. Principalmente quando o bebê está em transição. Gente, essa é uma fase muito difícil pra gente que é mãe, pra gente que é pai. Por exemplo, ai, meu filho não usa mais o P já tá ficando apertado. É hora de trocar para M? Não é hora. Aí você vai e compra uma marca é grande, outra é pequena. Só testando, tá bom? Tô sendo bem sincera com vocês. Você só vai saber depois que você comprar. Dá, então aí fica difícil. Mas com essas diquinhas aqui, você vai ter um pouquinho mais de expertise na hora de fazer a compra, entende? Você vai ter sim, essa aqui a Dai falou que a forma é pequena, essa aqui a forma é maior, essa aqui ela não cobre tão bem o bumbum. Então é uma fralda, será que para a noite ela vai ser uma boa referência? Parece que a gente só tá falando de fralda, mas eu só fiz compras assertivas nas fraldas dos meus filhos depois que eu comecei a
estudar sobre as fraldas, sobre entender sobre elas. E é exatamente isso que eu trago aqui no canal para vocês. Eu não simplesmente venho e falo, comprem esta fralda, tá em promoção, ela é boa. Essa fralda foi baratinha, ou essa fralda é cara, ela entrega tudo. Não, eu quero que você saia aqui dos meus vídeos, dos meus conteúdos, entendendo sobre as fraldas, para que você faça as compras mais assertivas possíveis. Aliás, se você precisa de ajuda no enxoval do seu filho, o enxoval do bebê tá gravidinha, conhece uma gravidinha, eu tenho um e-book com várias dicas, tá? A quantidade de roupinhas, as fraldas, as quantidades de uso que você gasta ali no mês, até para você ter uma noção quanto que eu vou gastar em dinheiro, quantas fraldas que eu preciso comprar de acordo com a fase do bebê. Tem tudo ali no meu e-book. É um e-book de forma simples, clara, objetiva e tá super baratinho. Eu não sei até quando eu vou manter esse preço dele, gente. Ele é em PDF, vai para você no seu e-mail. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Com esse super descontão para te ajudar no enxoval do bebê. Uma fralda, para ser perfeita, ela tem que ter flexibilidade, ela tem que ter o mínimo de quê? De conforto. Gente, uma fralda que ela é macia, que ela é confortável, muda completamente até o humor do nosso filho. Facilita nas brincadeiras, né? Quando o bebê ele é novinho, só fica deitadinho, no máximo que ele faz é ele começar a rolar, você não vai ter tantos problemas como a fralda que não tem muito ajuste. Daí o que é ajuste? Melhor forma de te explicar é pegando uma fralda que não tem esse ajuste. Então esse exemplo aqui, ó, é a fralda Super Sec da Pampers. É uma fralda muito conhecida, por isso eu tô pegando aqui fraldas variadas, marcas variadas, para vocês poderem entender. Então essa é uma fraldinha, gente, que ela não tem uma orelhinha aqui na frente, isso ajuda muito, parece uma coisa tão boba, ajuda no fechamento da lateral no quadril, como por exemplo essa fralda aqui da Mili, que é uma fralda que tem orelha na frente, ó. Então isso aqui é a orelhinha frontal que a gente chama, tá? Daí é só um pedacinho de paninho, é só um pedacinho de pano. Mas acreditem, faz diferença quando você vai fechar a fralda. Aqui nessa parte da lateral não fica um buraco, sabe? Fica bem fechadinho no quadril. Isso pode ajudar nos vazamentos, né? Tem criança que dorme de bruços, que dorme meio de ladinho, ou que dorme de barriguinha para cima. Então, essa fralda, o bebê ele fica, vamos dizer, 360 graus ali, protegido. E na parte de trás, ela não tem orelha elástica, tá vendo? Ela não tem orelha elástica. Eu escrevi aqui, gente, que essa é a versão 2022, aliás, a Super Sec, ela tá diferente, tá? E quando eu tiver em mãos, vou trazer uma resenha atualizada aqui para vocês. Mas é um grande exemplo que vocês vão ver em muitas fraldas, que não tem orelha na frente e que ela não tem ajuste aqui atrás, ou seja, ela não estica, ó. Depois que o bebê mamou, a barriguinha fica gordinha, né? Então a fralda não vai se adaptar do jeito que você colou ali. Vai ficar incomodando. Mas tem as fases do filho. Não significa que você não possa comprar essa fralda, que é uma fralda péssima, uma fralda ruim. Mas você vai comprar sabendo. À medida que seu filho for crescendo, você com certeza vai querer uma fralda com maior flexibilidade, que ela vai se adaptar melhor no corpo do seu filho. Um grande exemplo que eu posso dar, seu filho está em transição, saindo do M para o G, um exemplo, né? Mas pode ser qualquer tamanho. Quando a fralda ela tem um ajuste, deixa eu pegar uma aqui que eu gosto bastante dela, que é a Comfort Sec, que ela também é da Pampers. Ela tem um elástico que estica bem. Então, se o seu bebê está na transição, por causa desse elástico aqui, vai te salvar. Você está com um pacote aí do meio para o final, e aí você vai conseguir adaptar melhor, colocar um pouquinho mais frouxo na barriga, ou aquela questão que eu falei para vocês, ó, o bebê tomou um banhozinho, não mamou ainda, a fralda está aqui no lugar. Na medida, né, que o bebê se movimenta, ou ele mamou, deu aquela expandida ali na barriguinha, ó, a fraldinha não fica desconfortável. Então esse é um ponto que você, mãe, que preza pelo conforto do seu filho, com certeza você vai querer alguma fase do bebê essas fraldinhas que se adaptam mais. Então é isso que eu chamo de flexibilidade. A fralda ela se adapta melhor no corpo do seu filho. Isso é válido também, por exemplo, a minha filha sempre teve o biotipo mais magrinha. O Paulinho, até um tempo atrás, ele tinha o biotipo mais gordinho. E as fraldas, essas que são mais flexíveis, elas se encaixavam bem na minha filha e no meu filho. Por quê? É bem adaptável. Na descrição do pacote já tem orelhas na frente, né? Orelha frontal, orelhas elásticas. Se tá falando isso aí, gente, tem grande possibilidade de você gostar do ajuste dessa fralda. Mas a fralda, ela é um todo, né? Ela é ajuste, ela é também essa parte que eu vou falar agora da textura, da maciez. Então, há mamães que não se importem com as fraldinhas que têm a textura mais plástica. Geralmente, fralda plástica são fraldas mais baratas, né? Tem fralda uma ou outra aí no mercado que são mais caras, mas que traz também essa pegada plástica, sabe? Igual essa aqui, ó. Hoje em dia ela tá mais cara, Super Sec.
ela tem um pouquinho dessa pegada mais plástico, barulhinho, né? Vamos dizer, aquele barulhinho mais plástico. E tem umas que são puro algodão, como por exemplo essa Huggies aqui, ó, que é a Supreme Care. Ela é uma fraldinha, gente, muito macia, a Natural Care nem se fala. E agora a Huggies tá com uma aí top ainda, que dizem que é puro algodão. Como por exemplo, eu tenho para te mostrar aqui a fralda Sumiko, né? Que aqui na categoria de fraldas, como vocês podem ver, eu tenho uma grande quantidade de fraldas arquivadas aqui para conteúdo do canal. Pouquíssimas fraldas do mercado que ainda não tive a oportunidade de conhecer. E de todas, a Sumiko em maciez, ela é a que ganha, tá? Então vocês podem ver que ela é extremamente algodão, fralda macia. Assim também como a versão premium da Pampers, que eu tenho ela aqui, ó. Ela é uma fraldinha também bem algodãozinho, uma fralda que as mamães se apaixonam muito na fase RN, né? Que compra essa fralda porque ela é muito macia. Mas a Huggies Natural Care também, versão RN, ela é uma proposta bem gostosinha, bem macia, gente, um puro algodão. Uma realidade diferente nessa textura de maciez que a gente vê, por exemplo, na Turma da Mônica Baby, que é uma fralda muito conhecida também, por isso que eu vou citar ela aqui. Ela é uma fralda mais plástica, tá? Ela tem um toque agradável, até macio, mas a gente não pode comparar ela com as outras aí que eu te mostrei, que são bem algodãozinho. Essa aqui da Pompom também, essa aqui é a versão proteção de mãe. Mas mesmo quando era com a Fisher Price, que é uma que saiu de linha, tem várias versões, né, de cada fralda. Ela ainda tem um pouquinho essa pegada plástica. Esse ponto aqui você geralmente só vai ver depois de comprar, porque não tem essa informação no pacote, o que é uma pena, né? Às vezes ali no design, no desenho que eles colocam já na embalagem, se você já tem uma certa habilidade com fraldas, já tem prática, né? Já tá no segundo bebê, só de bater o olho você vai ver ali na foto. Esse aqui tem excesso de plástico nas costas. Ou um excesso de fralda sem a parte de algodão. Daí até isso eu tenho que olhar. Faz muita diferença, principalmente na absorção noturna, ou se onde você mora é uma região muito quente, sabe? Nordeste, sabe essas regiões que são só o calor, só o fogo? Possivelmente você vai correr dessas fraldas aqui, porque os bebês eles tendem a ter sensibilidade e alergia aqui nas costas. Esse vídeo tá quase um manual das fraldas, hein? Eu acho que eu até vou pensar nesse título aí para colocar no vídeo. Tudo que você precisa saber antes de comprar a fralda perfeita. Esse é o manual das fraldas. Tá gostando desse vídeo? Deixa aquele like amigo, que é muito importante para mim o seu joinha. E aproveita também para indicar o meu vídeo para uma amiga que tá gravidinha, alguém que você conheça, ou um papai que tá meio perdido aí, para se encontrar, fazer as melhores escolhas da compra de fraldas. Manda o vídeo aí, pega o link aqui abaixo, ó, e encaminha. Essa fralda mesmo é um exemplo, ó. É a fraldinha da Pompom. Tá vendo que ela tem bastante quantidade aqui, que ela não tem algodão? Várias aqui eu poderia pegar e te mostrar. Ela tem uma grande quantidade aqui atrás, mais plástica, que ela não tem o algodão. Então isso aqui impede um pouco na absorção. Vocês concordam comigo que o que vai absorver é o gel e o algodão da fralda. Se aqui a gente não tem algodão nem gel, pra que esse excesso de plástico? Só para ficar nas costas da criança, abafando, fazendo mais calor e possivelmente dando uma alergia, que tem crianças que têm. Meus filhos nunca aconteceu isso, mas eu converso com várias mamães e papais e muita gente relata que deixa de comprar essa fralda por esse motivo. Agora dá só uma olhada na diferença dessa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui que eu peguei é a versão premium da Baby Sec, a famosa fralda da galinha pintadinha. Muitas mães compram também pelo seu baixo custo, porque gostam também da absorção. E tem duas versões, tem a Ultra Sec e tem a versão Premium. Vou citar essa Premium porque para mim ela se encaixa melhor nesse perfil de fralda excelente, assim, pontinhos que você tem que avaliar, do que a Ultra Sec, tá bom? É uma fralda bem mais basiquinha. Aqui atrás, ó, ela praticamente, gente, não tem essa parte plástica, tá vendo? Fora que é um algodãozinho que ainda tem esse elástico aqui bem macio e confortável. Então, vou te mostrar aqui do lado de dentro que fica melhor pra ver, ó. Tem o quê? 2 dedinhos só, que não tem algodão. E ainda a parte é muito macia, muito gostosinha. Então, provavelmente também não vai trazer sensibilidade para o seu filho. O algodão que é até em cima, vai ficar até nas costas, vai proteger daquele cocô explosão, que a gente precisa de algodão. O bebê precisa estar blindado aqui nas boas barreiras e também nessa quantidade de algodão, na parte da frente, na parte de trás, que o cocô explosão, minha filha, ele pode explodir para qualquer lado e geralmente ele vem para as costas. Então essa fralda também que eu mostrei para vocês, ela não protege tanto ali na região das costas também, por isso é um ponto muito importante. Então, recapitulando, até agora o que você precisa avaliar? A flexibilidade, a forma da fralda, não fica só presa na quantidade que está escrita ali no pacote, senão você vai fazer uma compra ruim, tá?
ou vai comprar uma fralda que tem forma pequena, forma grande. A textura dessa fralda, se ela é macia, se ela é uma fralda plástica, vai depender do seu gosto pessoal de mãe e o que o seu filho se adapta também. Mas aqui, gente, são dicas. Então, tô recapitulando com vocês. A flexibilidade, essa fralda tem orelha elástica, se ela tem uma orelhinha na frente, isso vai ajudar muito no fechamento da fralda. A quantidade de algodão, se vai até atrás, se vai muito ali na frente, isso vai ajudar na proteção do xixi e do cocô. Isso vai ajudar no cocô explosão, mas, por exemplo, para uso noturno, ajuda muito para um bebê que já dorme mais horas durante a noite. Eu quero fazer um vídeo específico aqui no meu canal, melhores fraldas para uso noturno. Vai ter o top das fraldas te mostrando todas elas assim em mãos e por que eu considero elas melhores para ser noturna, que é uma grande deficiência no mercado que a gente tem uma fralda que seja boa para uso noturno, para o bebê dormir tranquilo várias horas e a mamãe também, né? Papai também ficar tranquilo. Vai ter esse vídeo aqui no meu canal, mas vai ter um vídeo como que eu sei que a fralda é boa para comprar para uso noturno. O que você tem que avaliar nessa fralda antes de comprar? Vai ter esse vídeo aqui também, tá bom? Então, já se inscreve pra você não perder os próximos conteúdos. Falei sobre todas as partes que eu acho extremamente necessárias de você avaliar. E cheguei até essa que é uma das mais importantes, a absorção da fralda. Essa sim, você só vai saber depois de testar. Por quê? O que absorveu legal aqui em casa por 5, 6, 10, 12 horas, como já aconteceu, para você pode ser que ela não absorva tanto tempo. O que vai determinar é se você tá colocando a fralda direitinho, se ela tá bem fechadinha, se o tamanho tá adequado para o seu filho, quantidade de xixi que ele faz durante a noite é muita quantidade. Vamos colocar um bebê que dorme 6 horas até 12 horas por noite. Isso existe? Existe, tá? Aqui em casa é assim, graças a Deus. Começou os meus filhos dormir a noite toda depois de 4 meses que eles tinham. E eles dormem a noite toda. Ah, uma noite ou outra que acontece? Claro, gente, é normal, né? Se o bebê tá doente, se tá com tosse, se tá gripado, ou às vezes alguma coisa que acontece na noite, minha filha acorda e vem. Então, assim, mas há exceções. No modo geral, os meus filhos dormem a noite toda e quando eles começaram a dormir a noite toda, eu sempre me preocupei com uma fralda boa, para absorver legal. E eu só fui sabendo de acordo com os testes. Por isso que teremos esse vídeo aqui no canal. E são muitas fraldas, gente. A gente vai dar umas 10 a 12 fraldas ou mais, que são as top para uso noturno. Pelo menos é aqui em casa, né? E são as melhores, pelo que a gente conversa. Vai ter esse vídeo. Então, se você quer saber melhor fralda para uso noturno, se inscreve para você não perder, que esse conteúdo muito em breve vai estar por aqui. Ó, por fim, uma dúvida frequente que eu recebo aqui no meu canal e também lá no Instagram. Dai, qual que é melhor, a fralda Pants ou a fralda de fita? Tô pegando aleatório aqui, tá? Marcas aleatórias, só peguei. Depende da sua preferência, do que seu filho vai se adaptar. Mas a minha opinião, tá, é a seguinte. Até uma certa fase do seu filho, onde ele não começa a rolar, engatinhar, ou seja, ele não tá ativo, provavelmente você vai gostar muito da fraldinha de fita, que são essas fraldinhas assim, ó, que você vai ter que ir lá e colar o velcro, ó, e fazer a fralda ficar fechadinha. Chama de fralda fita, tá? Que tem mamãe que tem dúvida também. Isso aqui é uma fralda fita. Isso aqui é uma fralda pants, fralda calça, fralda shortinho, fralda de vestir. Depende do jeito que você chama, até porque cada marca tem um nome. Por exemplo, a Mami Pouco é fralda calça. Se você comprar já a Hugs, deixa eu pegar aqui uma da Hugs, ela vem com o nome de shortinho. Essa aqui da Needs, por exemplo, que também é assim de vestir, ela vem na descrição Pants. Mas no final é tudo a mesma coisa, é fralda de vestir. Então, minhas amigas e meus amigos, vai depender do seu gosto pessoal, né? Então, nessa fase aí, é mais tranquilo até de você colocar a fraldinha e fechar. Seu bebê tá mais quietinho, mais paradinho. Começou a engatear, começou a andar, sobe na cama, pula no armário, vai até nas paredes. É, minha filha, faço não. Provavelmente você vai gostar aí da versão de vestir, porque seu filho, ele tá mais em movimento, se você não correr, você não consegue colocar. Essa aqui, se você encaixar mal, colocou uma aqui, outra aqui, porque a criança não para quieto, vai ter um vazamento e vai ficar desconfortável pro seu filho. Então essa aqui, ela vai ajudar muito, a versão Pants. Tem mamães que amam Pants, tem mamães que não gostam. Você é do time que ama a fralda de vestir ou não gosta? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No fim mesmo, aí vai ser questão de gosto, tá? Também, porque às vezes mesmo que seu filho fica mais agitado, mesmo assim você ainda prefere a de fita. Ah, Dai, desde o início ali eu já gosto dessa aqui, mesmo que o meu bebê ainda não é tão ativo. Então é gosto, né? No final, gente,
fralda, roupinha de bebê, muitas coisas vocês vão pegar como dica, vocês vão filtrar, mas você só vai ver na prática o que funciona. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like se você assistiu até aqui e não deixou seu joinha, é muito importante para mim. Siga aqui o canal, tá? Se inscrevendo, só clicar aqui abaixo na inscrição. Tem vídeo toda semana aqui com muita dica de fraldas, enxoval e os vlogs de rotina aqui em casa.